Jesus Cristo deixou vários exemplos e eles eram repassados de várias formas, tanto pelos seus atos como através das parábolas que transmitiam informações de forma simples e compreensível a todos, e proporcionava muito mais informações e conhecimentos do que se fossem transmitidos em um discurso comum. E dos seus vários ensinamentos, ele nos ensinou quais são os dois principais e nesse vídeo tudo vai ficar bem claro. Em uma de suas parábolas mais conhecidas, a do bom samaritano, Jesus deixou bem claro o que é o amor ao próximo. Na época, os especialistas da lei eram considerados autoridades religiosas e desempenhavam um papel significativo na sociedade judaica, pois estudavam e ensinavam a lei de Moisés, interpretando e aplicando ela em diferentes situações da vida cotidiana. Além disso, eles também eram responsáveis por copiar, preservar e transmitir as escrituras sagradas, e um deles, duvidando do conhecimento e da capacidade de Jesus Cristo, se dirigiu a ele e perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Jesus, que também conhecia as Escrituras, concordou com o especialista da lei, mas naquela época era costume pessoas de diferentes culturas ignorarem uns aos outros, e certamente curioso em saber qual era o conceito de Jesus sobre o assunto, para que pudesse se justificar, a Bíblia relata que o especialista continuou questionando. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem e passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça a mesma coisa. Jesus poderia conversar de forma direta e limitar o ensinamento, ou fazer um discurso enorme para explicar tudo o que ele queria, mas com essa parábola ele fez uma explicação muito ampla, tanto sobre o que é o próximo, quanto sobre o que é amar ao próximo. Isso mostra não só o comprometimento de Jesus com o seu propósito, mas também uma inteligência muito rara em lidar com as palavras. Como diz a parábola, diferente do sacerdote que conhecia as Escrituras e ignorou o necessitado, o samaritano que passou pelo caminho e teve compaixão de quem estava precisando, esse sim demonstrou o que é ter amor ao próximo. Na parábola, quando Jesus menciona um sacerdote e um levita, que eram pessoas diretamente ligadas ao santuário de Deus, Jesus também mostra que, independentemente de quem você seja ou o que faça, se vai ou não à igreja, se faz ou não faz jejum ou orações, se tem ou não um cargo de alto prestígio consagrado por Deus, nada disso mostra o quanto alguém tem amor pelo seu próximo, porque, de fato, o amor pelo próximo consiste em ter compaixão pelo seu semelhante, assim como fez o samaritano. Ou seja, o samaritano, mesmo pertencendo a um grupo que vivia em conflito com os judeus, esse sim mostrou ter amor ao próximo. Então essa parábola também nos mostra que ninguém está justificado pelo cargo ou posição que ocupa, e que está mais próximo da vontade de Deus aquele que cumpre os seus princípios, mesmo que as aparências mostrem o contrário. Até aqui ficou claro o que é amar ao próximo, mas o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas, e nós podemos ver na Bíblia o que significa amar a Deus. Em Deuteronômio está escrito: Ame a Javé, seu Deus, e observe continuamente o que ele ordena, seus estatutos, normas e mandamentos. No Evangelho de João, Jesus declara:
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para ficar ainda mais claro, veja o que está escrito no Evangelho de Mateus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Então isso deixa bem claro o que é amar a Deus. Assim, temos que tomar cuidado porque a igreja é um centro importante de adoração e de busca pela palavra de Deus. Mas jejuar, orar ou frequentar a igreja não é justificativa do amor por Deus, pois o amor a Deus é justificado por aquele que o teme, por aquele que tem respeito por ele, ou seja, que realiza a sua vontade, principalmente quando está oculto aos olhos das pessoas. Porque quem se preocupa com a imagem na frente das pessoas, mas faz o que quer quando está às escondidas, são o que Jesus chamou de parede caiada, em uma das poucas vezes que ele repreendeu os fariseus. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Raramente se encontra alguém de verdade que se preocupe em fazer o que é certo e não só aparentar ser certo. Mas não se preocupe com as aparências. Se preocupe em ter a obediência do rei Davi, em buscar a sabedoria, assim como fez o rei Salomão. Se preocupe em ter a fidelidade de Abraão e de Jesus Cristo. Busquemos sempre em fazer o que é correto, porque o ser humano tem poder para enganar e trair o próximo. Mas Deus ri às custas dessas pessoas, pois Ele tudo vê. Veja o que está escrito em Salmos. O injusto faz intrigas contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor ri às custas do injusto, pois vê que o dia dele vem chegando. Praticar bons princípios, lutar pela justiça e pela paz, independentemente de qualquer coisa, são coisas agradáveis a Deus. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais estaremos perto de Deus e de sua vontade. Então considere ser parte da construção de uma sociedade melhor através da expansão do alcance deste vídeo, deixando a sua opinião nos comentários e o seu like, se inscrevendo neste canal e compartilhando essa mensagem. Muito obrigado.